Aqui é o processo final do substrato que a gente embala. Daí para cada tipo de cultivo você tem um saco de substrato. Um saco de substrato. Pode ver que é bem levezinha, não é na terra pesada. Aí a gente vai misturando, vai mistura cinza, mistura pó de serra. Essa região onde a gente está implementando o projeto, que a gente chama também de Corredor Oeste Mato Grosso, é formada por 6 municípios e possui uma área aproximada de 5 milhões de hectares. Desses 5 milhões de hectares, cerca de 1,5 milhão de hectares corresponde à área plantada com soja, além dos outros usos também da terra associados ao setor do agro. Eles conseguem alcançar uma altíssima produtividade que eles conquistam também com o uso de tecnologia de ponta. Além da importância, do setor agropecuário aqui na região, esse território possui também cerca de 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa, além de inúmeros mananciais importantes e inúmeras nascentes também que contribuem para a formação do bioma pantanal. E mesmo com toda a importância econômica e ambiental da região, ainda é necessária a restauração de cerca de 200 mil hectares de passivos ambientais que existem em áreas de preservação permanente e reserva legal. Aí aqui é o amendoim do campo, que aí é árvore, né? É nativa. Isso aqui é cupuaçu? Esse é cupuaçu. Aí aqui tem a jacarandá. O projeto contou com a adesão de 105 famílias de 13 comunidades rurais em 2 municípios atendidos na região, totalizando 107 hectares em processo de restauração ecológica por meio de sistemas agroflorestais. Ao todo, foram distribuídas para essas famílias mais de 34 mil mudas de espécies nativas e frutíferas, além de 66 quilos de sementes de leguminosas, 16 toneladas de adubos, mais de 100 toneladas de calcário, 260 quilos de formicida e arame e madeira para o cercamento de todas as áreas. No âmbito da assistência técnica especializada, foram realizadas mais de 350 visitas às 105 famílias atendidas. Além disso, foram distribuídos 105 kits de materiais de apoio à produção, contendo, por exemplo, roçadeiras, sistema de irrigação, carrinhos de mão, pulverizadores costais, tesouras de poda, regadores e facões. Visando atender a crescente demanda de mudas para as atividades de restauração na região, nós apoiamos a implantação de um viveiro no município de Alto Paraguai com capacidade de produção de 40 mil mudas ano, além de apoiar na reforma de um outro viveiro no município de Tangará da Serra com capacidade de produção anual de 60 mil mudas. Nós também apoiamos na elaboração dos planos municipais de restauração de Tangará da Serra, Alto Paraguai e Diamantino. Sistemas agroflorestais, eles trazem serviços ecossistêmicos e benefícios ambientais como manutenção do microclima, manutenção da fauna, flora, diversidade e econômicos porque essa diversidade proporciona outras alternativas de renda e proporciona segurança alimentar para as famílias. Produção de frutas, agroindustrialização dessas frutas, produção de doces, geleias, aproveitamento de produtos que estão nesse sistema agroflorestal implementado. Meliponário girassol. Hoje, a alimentação produzida pelas famílias em sistemas agroflorestais traz maior diversidade de alimentos e outras fontes de renda. A renda dessa família não fica atrelada a uma única cultura. Isso, num cenário também de mudanças climáticas, possibilita que a família consiga sobreviver com maior qualidade de vida no território. Olha aqui, que lindo! A gente tem na cadeia do restauro a participação da mulher no campo muito forte. Então a mulher ela ajuda muito na escolha das sementes, na preparação das mudas, em olhar para as áreas, em definir os arranjos, porque muita coisa vai gerar dinheiro, mas muita coisa vai gerar alimento para a sua família.
espero em Deus que dê tudo certo. As mudas de banana que nós pegamos, né? Que vai ajudar nós também. Nós já temos as nossas, né? Mas aí vai ajudar mais ainda, né? Porque daí veio a banana nanica, veio a banana da terra. Tem muitas coisas aí que vai ser muito bom para nós. Muito bom mesmo. Gostei. Quando ele foi limpando, achou esse aqui desse tamanho, o pezinho. Ele pensou, será que é um piqui ou é uma mata? Esse piqui tem 3 anos. 3 anos ele. E ele, ano passado e esse ano ele produziu. E produziu piqui, hein? Você vê com 3 anos, ele vai fazer 4 anos esse pé de piqui, ó. Foi o pequi que abriu as portas para que a gente conseguisse um recurso através do REM. E com esse recurso a gente conseguiu estruturar a agroindústria, que já está na fase final de regularização. Esse pequi ele vai ser beneficiado, vai ser despolpado, vai ser embalado a vácuo, para a gente entregar para o mercado um produto de qualidade e oriundo da agricultura familiar do nosso município. Cheiroso, hein? No âmbito do projeto, vem sendo apoiada a criação e o fortalecimento de uma cultura de restauração produtiva na região. E com a produção que está sendo gerada e será gerada com os SAFs, os agricultores terão mais possibilidade de acessar mercados, principalmente os institucionais, como o PA e o PNAE, aumentando a sua renda, possibilitando a sua permanência na zona rural. O mel e o extrato próprio, nós temos já o certificado, né, o SIM municipal, dos dois. Esses aqui nós vendemos para institucional, como PNAE, PAA, que é da Conab, do estado de Mato Grosso. Nós sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer para obter os resultados que a gente espera na região. Residindo na assistência técnica, na dificuldade de obter assistência técnica, um grande desafio para os agricultores. Com a assistência técnica de qualidade, eles garantem um manejo adequado dos cultivos, aumentam a sua produtividade, o processamento desses produtos e a comercialização futura. Entre os produtores, né, nós aqui mesmo, só os produtores daqui de Mato Grosso, que foi já, a gente já aprendeu muito, aprendemos bastante coisa, e mais o de outros estados, então o projeto vai trazer muito resultado. É só pôr em prática, né? Além disso, a dificuldade de acesso à água, muito impactada pelas mudanças climáticas, o alto custo das mudas e dos demais insumos para a implantação e manutenção dos sistemas, ainda é um grande desafio a ser superado pelos agricultores familiares também. A gente também precisa pontuar que a dificuldade para a regularização fundiária em concordância com o Código Florestal por meio do CAR ainda é um grande empecilho para que os agricultores, os produtores familiares, acessem financiamentos e recursos para investir nas suas produções e nas suas propriedades. Quero fazer uma melhoria, quero comprar moto poda para facilitar a poda para mim. Sim. Nossa, o senhor com uma poda aqui... Então, moto poda também é 3.000, 2.800. Se você pegar um financiamento, você compra tudo de uma vez, né? Desconto. Mesmo com todos esses desafios, a gente acredita que a semente do desenvolvimento rural sustentável vem sendo plantada no território e, como qualquer mudança de cultura, ela vai tomar tempo para ser implementada. É necessário que a gente conte com o apoio do poder público das instituições locais e com a adesão de mais agricultores a esse pacto, que concilia a produção sustentável, a geração de renda, a saúde e segurança alimentar e a conservação ambiental. O sonho é colher mais, né? Que eu quero sempre aprender mais e colher. Bom demais. É isso aí, pessoal, que nós faz aqui. Que fartura essa terra, hein? Graças a Deus. Primeiro a saúde para a gente poder trabalhar, né? Se ela vai crescer, eu vou poder fazer isso para que meus bisnetos possam também ter isso que eu tive, né? Subir num pé de citros e poder tirar a fruta para chupar.